Romanos 8, versículo 1, você provavelmente já pegou muito esse versículo em caixinha de promessa, vocês que têm os hábitos de caixinha de promessa. E ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você gosta desse texto? Eu também gosto bastante desse texto, porque é uma verdade, é uma realidade nossa. Nós estamos hoje em Cristo, e, portanto, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Se você continuar lendo o capítulo 8, ele vai chegar a um ponto de dizer: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, nada pode nos separar. Ele cita uma série de eventos, série de situações. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Essa é uma consciência de todos vocês. Eu pergunto a vocês, vocês podem balançar a cabeça pelo menos, fazer amém, falar um amém. Amém? Essa é a convicção de vocês. Você tem a convicção de que você foi salvo por Jesus e agora não há mais condenação. Muito bom, isso é uma ótima convicção que você precisa ter, porque essa é uma verdade. E dentro dessa verdade que Paulo disse aos irmãos em Roma, ele começa uma nova preocupação com os irmãos em Colossos. E eu quero falar um pouquinho sobre essa nova preocupação de Paulo. Mas antes, eu quero passar um pouquinho do contexto em que Paulo escreveu essa carta. Essa carta é considerada uma carta da prisão, né? Uma carta da prisão. Paulo, quando esteve preso domiciliarmente em Roma, ele escreveu essa carta aos irmãos de Colossos. Então, ele fez isso porque junto com Paulo estava Epáfras, que foi o homem que basicamente pastoreou os irmãos colossenses. Paulo, ele não teve o privilégio de pregar em Colossos, mas ele esteve lá em Atos capítulo 28, se eu não me engano. Ele faz a sua terceira viagem missionária, se eu não me engano, é isso. E ele leva consigo algumas pessoas, entre eles Epáfras, e eles começam a evangelizar a região de Éfeso, que era uma grande região. A terra de Colossos, a cidade de Colossos, tinha uma grande importância comercial, até pouco tempo antes dessa carta ser escrita. Uma terra que foi devastada, hoje já não existe mais a cidade, existe somente vestígios da história dos colossenses, não existe mais a cidade, que fica ali próximo, fica na Turquia, próximo daquela cidade, daqueles lugares onde teve aqueles grandes terremotos por esses dias. E semelhante a esses grandes terremotos que houve por esses tempos, lá na Turquia, aconteceu também, pouco depois da morte de Paulo, um grande terremoto que destruiu totalmente a região de Efésios, dos Efésios, de Laodiceia e também de Colossos. Colossos foi exterminada, ela deixou de existir por conta disso. Então, hoje, na Turquia, você só encontra alguns vestígios dessa cidade. Não existe mais nenhum habitante ali naquele lugar.
visto a quantidade de terremotos que acontecem, e é possível que venham maiores ainda. Então, por conta disso, eles não habitam mais aquela terra, ela só serviu como um memorial para o povo. Se você for lá na Turquia hoje, você vai encontrar lá Colossos, mas vai perceber que é uma terra inabitável, não tem ninguém habitando naquele lugar nos dias de hoje. Mas foi uma terra muito poderosa comercialmente. E por conta de ser uma terra muito populosa, muito cheia de gente, a intenção de Paulo em Atos, capítulo 28, e dos irmãos que foram junto, foram evangelizar aquele lugar e plantar igrejas. Então, Paulo, com seus irmãos, passaram por ali, concentrou em Éfeso as mensagens, mas Epáfras foi para Colossos e Laodiceia, que foram as duas cidades próximas que ele... E também tem uma outra, que eu já esqueci o nome, e talvez, se eu lembrar, eu vou falar alguma besteira para vocês, mas tudo bem. Mas fica uma junção de 3 cidades em que Epáfras evangelizou, pregou ali e ensinou. E dentro disso, dessa cidade que era uma potência, agora eles viviam um declínio comercial. Eles estavam começando a ter algumas percas por causa do próprio Éfeso, que era uma cidade que estava crescendo comercialmente. E, enfim, mas ainda havia algumas pessoas, alguns judeus, alguns gentios que tentavam ali viver juntos, que se esforçavam para viver o reino, que haviam sido totalmente, com o coração totalmente entregues a Deus, mas havia uma preocupação. Porque Epáfras agora não estava lá, estavam sendo os irmãos, cuidando dos irmãos, e Paulo tinha uma preocupação, porque quando ele se encontrou com Epáfras em Roma, na sua prisão, Epáfras contou para ele algumas situações que vivia. E para os irmãos entenderem alguma coisa, nesse período não existia, e você sabe disso, eu sei, não existia denominações, existia a Igreja de Cristo. Apenas isso. Então, o que eles faziam? Eles conversavam nas suas casas, iam para os templos, oravam nos templos, mas eles eram discipulados em casa. Nas casas eles se reuniam, oravam juntos, eles realizavam os momentos de comunhão, e era bem assim. E não havia distinção. Hoje nós temos igrejas para todo tipo de gosto. Então, você não concorda com esse pensamento? Então tem outra igreja que condiz um pouco mais com o seu pensamento, você se alinha um pouco melhor com ele, e hoje acontece isso. Naquela época, não. Os irmãos que pensavam diferente conviviam no mesmo lugar, na mesma casa, e nas mesmas reuniões, porque agora todos professavam a Cristo. E no meio dos que professavam a Cristo, alguns gnósticos, e começaram a se levantar, pondo em dúvida algumas coisas. Entre as coisas que eles colocavam em dúvida estava a divindade de Cristo. E Epáfras contou isso para Paulo. E os irmãos que acham Epáfras era um tremendo do fofoqueiro, não era. Era um homem preocupado com a igreja, preocupado com o andamento da igreja. Essa igreja em Colossos tinha aproximadamente, nesse período, 6 anos de existência. Então, uma igreja ainda imatura em muitas coisas, uma igreja ainda que carecia de alguns cuidados, e agora Epáfras preocupado com o movimento dos gnósticos, daqueles irmãos, e, assim, gnósticos não é aqueles que não creem em nada, esses são os ateus. Os gnósticos são aqueles que creem, porém, eles têm uma necessidade de comprovação científica ou física. Esses eram os gnósticos. Então, eles começaram a colocar em dúvida algumas coisas, entre elas a ressurreição de Jesus, a divindade de Jesus. Acreditavam que Jesus era um anjo do céu, um anjo que desceu do céu e veio evangelizar os homens. Alguns deles chegavam a esse tipo de loucura.
Outros diziam que Jesus era mais um dos profetas, apenas. Mas eles estavam retirando de Jesus a sua divindade. E eu comecei a pensar um pouco sobre essas questões. Mas antes eu quero ler um texto, um versículo com vocês. Eu queria ler um monte de versículos com vocês. Estava tentado a ler um monte de versículos com vocês. Vamos dar uma passada em algumas coisas aqui. Primeiro, Paulo faz uma ação de graças, né? Paulo, ele tem uma maneira toda carinhosa de lidar com seus irmãos. Aprendam isso. Tem uma maneira carinhosa de lidar com os irmãos. Sempre. E ele começa elogiando os irmãos. Olha, vocês sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm. Olha, vocês estão bem de fé. Maravilha o que vocês estão crendo e o que vocês estão vivendo. Paulo, ele dá uma elogiada tranquila nisso. Bem tranquilo. Os irmãos ficam felizes ao começar a ler a carta. E ele começa depois falando a respeito da supremacia de Cristo. E nós cantamos aqui, então não vou me ater a esse versículo. Nós cantamos muitas vezes essa canção. Natan já sabe de cor. E os irmãos também, essa canção, que ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus. Então, Paulo tem a preocupação de reforçar a imagem de Jesus aos irmãos. Ele faz essa declaração poética tremenda, muito linda, maravilhosa. E no capítulo 2, primeiro ainda no capítulo 1, Paulo fala sobre o seu trabalho com a igreja e o quanto foi suado, foi difícil evangelizar aquelas regiões, mas ele confessava que ele preferia viver assim. Ele preferia viver essa angústia, essas dificuldades, para poder levar o evangelho e eles terem vida. No capítulo 2, ele ainda acrescenta algumas coisas mais, falando a respeito de Jesus, que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Jesus, Paulo está armando argumentos, começando a argumentar algumas coisas, para chegar até um ponto, e eu quero, daqui a pouco, falar desse ponto também, mas ele vai argumentando, falando a respeito que em Jesus, somente em Jesus, só nele está escondido todos os segredos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E um pouquinho mais, o versículo 7, versículo 6, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Jesus, e é esse versículo que eu gostaria que você lesse, então abra sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 6. Amém? Não durmam, por favor. Se vocês dormirem, vou pedir para fotografar e colocar no telão. Ou nada, fica tranquilo. Eu ando tirando umas fotos ultimamente aí, mas eu não vou expor. Não na igreja, viu? Fica tranquilo. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Amém? Vamos ler de novo? Todo mundo junto agora? Portanto, muito bom. Põe no telão aqui, por favor, que aí nós vamos ler em todos uma versão e vai ficar muito bom para a gente poder ler juntos. Vamos lá. Colossenses 2, verso 6. Consegue aí ou não? Deixa eu ver se eu enxergo eles lá. Conseguiu, né? Vamos lá agora? Agora todo mundo tem uma versão só. Se vocês não conseguirem ler junto, é um problema. Vamos lá. Portanto, como vocês
Deixa esse versículo aqui. Deixa ele paradinho aí. E eu quero que você pense um pouquinho nessa frase, nessa fala de Paulo. Pense um pouquinho no que eu acabei de falar a respeito do contexto. Eles estavam acreditando em Jesus, viveram a pregação do Evangelho, viveram essa questão de igreja, só que agora algumas pessoas estavam confrontando a fé. Talvez não seja o melhor termo, mas vou usar esse aqui, que é o que me apareceu no momento. E alguns começaram a confrontar algumas coisas, e Paulo ele começou a falar a respeito de Jesus e mostrar quem era Jesus, e aí ele fala assim: portanto, depois de tudo isso, depois de ter apresentado a supremacia de Jesus, de falar do seu trabalho, de falar de todas as questões que já envolviam a fé que antes eles tinham, portanto, assim como vocês receberam Cristo, continuem a viver nele. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não perca o foco no evangelho que foi pregado a vocês. Não perca o foco no Jesus que vocês conheceram e que mudou a vida de vocês. A grande questão é que, eu não sou muito bom de dar nome às coisas, mas Paulo estava querendo combater o gnosticismo, fica melhor, né? E a mensagem espalhada pelos gnósticos estava proliferando no meio da igreja. E Paulo agora diz: portanto, diante de tudo isso, Jesus é supremo, tudo o que eu já apresentei a respeito dele a vocês, portanto, da forma que vocês receberam Jesus, ande nele, continue a andar nele, sem desvio de foco. E eu comecei a pensar sobre esse texto. É lógico que tem um conjunto de coisas aqui que Paulo vai instruindo, e, irmão, gaste o seu tempinho lendo a carta de Paulo aos Colossenses. Amanhã, se não der amanhã, faça na terça, mas gaste o seu tempinho, aproveite que as coisas estão um pouquinho mais frescas e leia um pouquinho disso. Existia um problema na igreja de Colossos. E o problema de Paulo não era os irmãos gnósticos. O problema de Paulo não era aqueles que falavam algumas coisas e contaminavam corações. Porque isso vai sempre existir em todos os lugares, existe nos dias de hoje. E, meu irmão, se você não for convicto da fé que você tem em Jesus Cristo, você vai se perder em algum momento. Que começamos com divergências de pensamentos, as divergências se tornam uma cultura, e daí a pouco você já nem lembra mais aquilo que verdadeiramente é. Mas Paulo tinha uma preocupação, porque os gnósticos pregavam o seu evangelho, e os irmãos que eram fiéis a Deus estavam vivendo o gnosticismo, não sei se eu posso dizer informal ou não prático, porque a confissão era cristã, era Jesus supremo, Senhor sobre todas as coisas, mas a prática de vida era uma prática agnóstica. A prática de vida era uma prática de quem não conhecia. Se você... Deixa eu me lembrar agora de onde vi aqui com os olhos bons desse jeito. Eu acho que aqui no capítulo 2 mesmo, versículo 20, diz assim: vocês
já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, ou seja, ao mundo, vocês se submetem a regras? Está entendendo o que Paulo está querendo dizer a eles aqui? Eles professam a fé em Jesus. Eles dizem que morreu em Jesus, por Jesus, e agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas coisas estavam vivas no coração deles. E Paulo pergunta, então, calma aí. Vocês professam a Cristo, mas como que é isso? Vocês já morreram por Cristo? Já morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo? E por que, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras? Qual é a razão disso? E eu comecei a pensar um pouquinho nessa conversa de Paulo com os irmãos. E trazendo para a nossa realidade, que professamos também a Cristo, que confessamos a supremacia dele, nós cantamos ela, nós falamos das verdades de Jesus. E de vez em quando a gente fala assim, você prega um evangelho que a sua fé verdadeira não professa. E é isso que Paulo basicamente está falando aos irmãos. Vocês falam de Jesus, professam o evangelho genuíno, mas as práticas de vocês é como aquelas que vocês sepultaram lá atrás no batismo. Então, calma aí, vocês morreram em Cristo. Vocês morreram com Cristo. Em algum momento ele fala, e nós morremos com Ele, quando fomos batizados, e ressurgimos para a vida, ressuscitamos para a vida. Então, Paulo, ele questiona os irmãos, então como é que é isso? Nós vivemos falando a respeito de Jesus, nós professamos Jesus, nós glorificamos, cantamos canções, nós nos reunimos aos domingos e às quartas, nós fazemos tantas coisas, mas a nossa prática de fé, ela ainda é uma prática gnóstica do mundo. Nós nos apoiamos mais nas razões do que na palavra do Evangelho, ou no próprio Jesus. Então nós falamos de servir a Jesus. Senhor, eu te dou. Essa é uma canção que cantamos com frequência, que damos a Ele o nosso coração e tudo que somos. Nós falamos isso. Só que Paulo está dizendo para os irmãos, vocês professam muito bem. Só que agora é a hora de vocês começarem a viver muito bem aquilo que Jesus realmente é. No capítulo 3, ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas de onde Cristo está assentado à direita de Deus. Porque a sensação que eu tenho, irmãos, é que nós queremos Jesus, mais que tudo. Nós queremos viver todos os dias. Só que, quando deparamos com as possibilidades da vida, ou as impossibilidades da vida, parece que o Evangelho de Jesus perde um pouco do seu poder em nós. Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo, olha, vocês não se preocupem com nenhuma das coisas. Não andem preocupados. E Jesus não estava falando que você deve ser relaxado, ou um desleixado, ou uma pessoa que seja incoerente com os seus compromissos. Não é isso. Jesus estava falando a respeito de se apoiar nas coisas que ansiamos, na nossa ansiedade. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Pelo cuidado da vida, do corpo, pelo que vocês vão vestir, pelo que vão comer, por nenhuma dessas coisas.
porque o vosso Pai que está no céu, Ele sabe muito bem o que vocês necessitam. Ele conhece muito bem o que vocês precisam. E Ele cuida dos pardais, dos passarinhos, das plantas. Ele cuida de todas as coisas. E quanto mais de vocês. A fé em Jesus, nós vamos abandonando aos poucos, por causa dos rudimentos elementares do mundo, que não tem muito a ver com o pecado, mas tem a ver com a prática de tirar-nos a nossa atenção daquilo que é do alto. Nós vivemos como se vivêssemos para esse mundo. Nós andamos como se andássemos, como se a nossa vida tivesse que ser comprometida com as coisas deste mundo. Pense, mais uma vez eu digo, não estou falando para você ser irresponsável com os seus compromissos. Não estou dizendo que você deve esquentar a cabeça com mais nada, vou parar de trabalhar e vou fazer mais nada na vida. Vai morrer de fome, irmão. Não é isso. É uma questão do coração. Ter e não ser aquilo que tem. Sabe, quando nós começamos a colocar as coisas que precisamos adquirir em primeiro plano na nossa vida, nós nos tornamos agnósticos práticos. Não de confissão, mas práticos de ações. Se a frase estiver não muito boa, bem colocada, não usem, por favor, mas entendam o que estou querendo dizer com tudo isso. Vocês já ressuscitaram com Cristo, então procurem as coisas que vêm do alto, aonde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram. Pensa que Paulo não está dando nenhuma possibilidade a eles. Ou talvez vocês não morreram. Não. Paulo deu para eles a letra correta. Vocês já morreram. Vocês já são de Cristo. E eu estou dizendo aqui a um povo que já é de Cristo. Vocês morreram. Talvez a sua natureza adâmica esteja dando alguns suspiros ainda, tentando trazer de volta tudo aquilo que ela anseia, mas vocês já morreram. Então, uma vez morto para o mundo, precisam estar vivos para Deus. Vocês já estão em Cristo. Não há mais condenação para vocês. Porque o preço do pecado de vocês, Jesus já pagou na cruz, está aqui no capítulo 2 também. No versículo 13. Quando vocês estavam mortos em vossos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus já fez por você o que você precisava fazer. Agora o que você precisa é viver. O que nós precisamos agora é moldar a nossa prática de vida com aquilo que nós já recebemos de Cristo. Você vem na igreja e muitas vezes nós usamos a expressão, eu vou na igreja para ser abençoado hoje. Você não vem na igreja para ser abençoado, você já é abençoado em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso lá em Efésios. Vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vocês são abençoados.
Então, as coisas que nós deveríamos conquistar em Cristo já foram conquistadas. E eu não quero trazer a vocês aqui um evangelho de graça barata, não é isso. Mas é um evangelho de uma graça verdadeira, viva, que nos faz viver em Cristo o que nós precisamos viver. Então veja aí, Jesus já pagou o preço por você. Isso não dá credencial a você continuar pecando, Paulo diz isso em Romanos. Mas isso precisa gerar em você uma consciência de que por causa do sacrifício de Jesus, eu preciso fazer algo mais. Esta é a sua resposta ao amor de Jesus. A sua resposta ao amor de Jesus está em uma fé verdadeira, viva, que professa com práticas aquilo que acreditamos. E Paulo ele diz a mesma coisa aqui para os irmãos, em capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Você já vasculhou a sua vida? Olhou para dentro de você? Certo que os pecados que Paulo cita aqui são um pouquinho mais pesados. E não vou dizer porque eles são pesados, eles não habitem em nós, não esteja permeando os nossos corações, mas é pesado. Versículo 5 diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele cita imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Faça morrer tudo. Paulo está dizendo, existe, está em vocês, mas faça morrer. Por que razão? Porque Jesus já pagou o preço. Faça morrer por quê? Porque Jesus já fez o que você tinha que fazer com relação ao nosso relacionamento com Deus. Agora você precisa dar uma resposta a Jesus. Você precisa dar uma resposta ao reino. E essa resposta ao reino se resume em viver a nossa prática de fé. Então faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam ou praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Você está entendendo que professar a Jesus com a sua boca não é suficiente? Você está entendendo que além das nossas orações, às vezes até emotivas, isso ainda não é suficiente. Porque nenhuma dessas coisas são capazes de fazer você ser salvo por meio dela. Mas a boa notícia do Evangelho é que vocês já foram salvos. A boa notícia do Evangelho é que Jesus já fez isso por você. Só que agora existe uma resposta a dar. Agora existe um momento que você vai ter que dedicar a um olhar para dentro de você e dizer: Senhor, o que ainda resta em mim? O que ainda me impede de ser pleno na vida cristã que preciso ter contigo? O que eu ainda preciso fazer, Jesus? E sabe de uma coisa? Quando você fala isso a Deus com sinceridade de coração, Ele te ouve. E quando Ele te ouve, Ele te responde. E eu tenho certeza que Ele tem falado ao teu coração as práticas que você precisa deixar de ter. E eu tenho certeza que Ele está falando aí na tua mente agora.
as coisas que precisam ser abandonadas. Não porque você será salvo quando abandoná-las. Não. Porque você já foi salvo. Eu gostei muito da fala do Hernandes Dias Lopes. Ele diz que ele foi salvo, está sendo salvo e será salvo. A salvação está sendo executada em nós. Mas faça evidenciar ela em você. Faça com que as pessoas que te olham lá no mundo te vejam salvo. Com as suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, versículo 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Essa é a vida que Jesus estabeleceu para a igreja, onde não há diferenças. O mundo prega inclusão social, prega inclusão de diversas formas. Mas é uma inclusão que está na imagem demonstrada, mas não na natureza do coração. E qual é a diferença disso? A diferença disso é que eu não incluo para que os outros me vejam, mas eu incluo porque eu amo. Eu não incluo para que eu esteja bem com todo mundo, eu incluo porque o amor de Cristo está em mim. Mas essa não é uma inclusão, venham todos de todas as formas e de todos os meios e permaneçam nessa mesma vida, venham todos, mas se santifiquem, porque este Cristo, Senhor e cabeça da igreja, é santo. Essa é a mensagem do Evangelho que nós precisamos viver. Um amor pleno que vem do céu, que vem de Deus, que não me deixa aborrecer porque o outro pisou na bola comigo, que não me deixa se aborrecer por causa de vida ou de coisas que nós enxergamos de errado, mas que me faz entender que Cristo é tudo em todos. Independente da forma que você entende a sua teologia, Cristo é tudo em todos. Então não há mais distinção, não há mais como distinguir as pessoas pela cultura que elas carregam ou por qualquer outra coisa. O fato é que Cristo em mim é a esperança da glória, Cristo em você é a esperança da glória, e ponto. Essa é a vida proposta por Deus para nós, para cada um de nós. Amém? Eu quero encerrar com mais um texto, com mais um versículo, diz assim, habite ricamente, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Pois Paulo ainda coloca aqui uma responsabilidade social. Ele diz, mulher, sujeitem-se, marido ame,
Filhos, obedeçam. Pais, não irritem seus filhos. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores. Senhores, tratem os seus escravos de uma forma digna. Todas essas coisas. Viva abundantemente o evangelho que vocês receberam lá atrás. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. Amém? Talvez semana que vem vocês deem mais glória a Deus e saiam daqui mais felizes. Mas eu espero que a palavra de hoje, eu oro para que ela, de fato, entre e permeie o seu coração de verdade. Há um sonho em meu coração. E o sonho no meu coração não é ter uma igreja de milhões de pessoas, mas é de ter uma igreja radicalmente fundamentada na palavra, vivendo Cristo, vivendo igreja, como precisa ser vivido. Então deixe tudo o que é da sua natureza carnal. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Se apegue às coisas que vêm dele. Jesus, muito obrigado. Obrigado por nos revelar a tua palavra, Senhor. E por se revelar a nós através dela, Senhor. Ah, Pai. Nós ainda temos uma longa jornada, Jesus. Uma longa jornada para trilhar e viver em Ti. Nós queremos ser transformados completamente. Eu quero ser. Até que verdadeiramente chegue a ser a semelhança do Cristo. Esse crucificado, pregado na cruz. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, para que esses também vivam tudo aquilo com intensidade, tudo aquilo que o Senhor tem desejado de nós, com intensidade, Senhor. Que o Senhor habite no coração de cada um deles. Que eles saiam daqui nessa manhã e vão para casa ou para qualquer outro lugar onde forem. E, Senhor, que ali eles vivam o Teu reino. Que ali as suas ações, as suas falas, a conversação, enfim, todas as coisas professem o Teu reino. Jesus, que as pessoas se encantem a Te conhecer através dos meus irmãos, através de mim. Senhor, nós queremos ter saúde espiritual. Então cura, Senhor, vá de encontro às nossas necessidades emocionais. Vá de encontro a elas, Senhor, e dissipa tudo aquilo que não vem de Ti. As nossas carências. Faz viver em nós, Senhor, o sentimento que brotou no dia que Te conhecemos e Te recebemos em vida. Faça-nos viver de novo. Ó Deus, aumente cada dia mais a paixão que temos por Ti. Ah, Deus, ajude-nos a lançar para fora dos nossos corações todo o pecado que Te aborrece, Senhor, porque não queremos Te aborrecer, mas sim Te agradar, Jesus. Nós cantamos que o Senhor é tudo, não há nada melhor
do que o Senhor em nossas vidas. Senhor, até que essa seja uma verdade em todos nós, derrama sobre nós da virtude do Teu Espírito, do Teu poder, Senhor. Transforma-nos. Transforma os maridos, as esposas. Faça-os entender, ó Deus, que a vida que vivemos é para Ti, em todas as etapas, em todos os módulos, em todos os ambientes, em todos os momentos. Então, Senhor, nos ajude a viver assim em todos os lugares. Amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. I tried so hard to see it. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never